Bom, boa noite, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai conversar com o professor Luiz Gaio, que é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que fica em Limeira. Ele dá aula para os curso de administração e ele é especialista em finanças e mercado financeiro. Então, a gente vai conversar com ele sobre os impactos, né, dessa pandemia de coronavírus na economia, sobre alguns aspectos desse impacto, né? Boa noite, professor. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade. Que medidas econômicas, né, que o governo tem o papel de tomar para que a gente pudesse ficar em casa para salvar a vida e para salvar a economia? Porque a gente vai ficar em casa para salvar as duas coisas, né? Então, qual que é a importância do governo proporcionar esses subsídios para as empresas e o pagamento de salários para a população em quarentena? Por exemplo, na semana passada, a gente ficou sabendo que o Senado americano, né, nos Estados Unidos, aprovou o pacote de 2 trilhões de dólares, né, para aliviar o impacto da pandemia, distribuindo 3 mil dólares para famílias e ajudas para empresas, enfim. Então, o que, que o governo brasileiro tem o papel de fazer, tem a obrigação de fazer para a gente poder passar? Então, é bem nesse sentido. A ideia é assim, vamos parar 30 dias, 45, no máximo 60 dias, todo mundo, geral, deixando uma atividade ou outra funcionando, que é aquelas atividades básicas de alimentação, remédios e tal. E tem problemas na oferta, a empresa automaticamente não vai receber dinheiro. Como ela não vai receber dinheiro, ela vai demitir os funcionários. Então, essas demissões podem acontecer e já estão acontecendo. E ela também atinge o outro lado, que é o lado da demanda. Da demanda é o seguinte, a população, como vai ficando sem dinheiro, porque não está trabalhando, você vai deixar de consumir. Então, você vai deixar de consumir e automaticamente você vai ter problemas de renda. Então, assim, a gente tem que atacar dos dois lados. Como que ataca o primeiro lado da demanda? É dando dinheiro para a população. Não tem outra saída. É essa daí. É chegar, mapear quem são as pessoas mais vulneráveis e disponibilizar um salário para eles, para que eles consigam, durante, sei lá, 2 meses, 3 meses, ter uma renda mínima para sobreviver esse período. As pessoas mais vulneráveis, obviamente, são aquelas que não têm condição de sobreviver, né? Agora, o restante da população, os ricos, têm dinheiro aplicado, então dá para ele ficar anos aí sem, né, são rentistas. Do outro lado, a gente tem o lado das empresas. Como as empresas automaticamente elas vão buscar uma demissão rápida para cortar custo, para conseguir sobreviver, o governo tem que atuar ali. Em que sentido? Primeiro, preservando os empregos. O Brasil já tem lá 10, 11 milhões de brasileiros desempregados. Não vamos aumentar esse número. Como que eu posso fazer? O governo, às vezes, em alguns países que eles fazem, eles garantem o salário da pessoa que está trabalhando. Então, olha só, então a gente tem 2 pontos. O informal, o desempregado, uma renda mínima para ele. O trabalhador, como vai ficar sem salário, o governo garante o salário para ele. Mínimo que seja, mas pelo menos para ele sobreviver esses 2, 3 meses. Então, a empresa, você está desonerando ela no pagamento de um salário durante 2, 3 meses, para ela não demitir as pessoas. Sim. Então, esse é um lado. O outro lado é justamente o governo buscar um mecanismo de diminuir os custos que ele tem para as empresas, no sentido de rever a tributação, cobra menos, ou então empurra para frente, deixa para receber depois o imposto de renda, alguns impostos específicos, ICMS, PIS, COFINS, não sei. Então deixa para frente ou diminui essa alíquota durante esse período emergencial. E aí automaticamente vai reduzir o que a gente chama em finanças de custo fixo, e aí qualquer venda que a empresa fizer já vai gerar um pequeno ganho para ela, para os seus proprietários terem uma renda também, porque eles também têm que sobreviver. Estamos falando também de micro e pequeno empreendedor, né? Porque as grandes corporações, ela tem dinheiro no caixa para 3 meses aí de capital de giro tranquilamente. Então, o governo tem essas 2 pontas. O informal, o desempregado, que é aquele mais susceptível ao problema, e o trabalhador, que ele é formal, mas também a empresa pode mandar ele embora a qualquer momento. Tem que garantir essa renda mínima para eles. Então, assim, a solução já é clássica na literatura econômica, né? Já passamos por isso na década de 29, 2008. Então, assim, plano Marshall. Então, assim, já existe essas soluções. O governo só tem que sentar, montar o plano e atacar nesses problemas que a gente conhece. E como você vê aí as medidas que o governo já está começando a tomar, né? Até assim pautado pela oposição, na verdade, né? Que propôs R$ 600 para as famílias e chegando até R$ 1.200. Como que você avalia essas medidas aí? São positivas?
São positivas. Eu, assim, por que pareça, parece que o governo tenta não tomar algumas medidas e existe uma força contrária que está fazendo ele tomar. Então, o Congresso, nesse momento, eu vou tecer elogios aqui, que está conseguindo pressionar e fazer com que a roda ande, né? As decisões sejam tomadas por pressão mesmo. E aí, o que aconteceu? O governo acabou de propor, ele começou com R$200 e agora subiu para R$600, que é uma renda mínima para o informal e quem está desempregado. E aí, para a mulher, uma esposa e filhos, ela já chega para R$1.200. Mãe de família, né? Mãe de família. Então, ela já tem já está propondo essa renda para o informal, para o desempregado, para a mãe de família, que é um valor, aí você fala, R$600 é pouco, mas assim, pelo menos dá para você sobreviver nesse período. É interessante que fosse muito maior do que isso, mas era 200, então já conseguimos 1.200 para a mãe. Então, dessa forma, é uma medida que está sendo tomada. O único problema que eles estão discutindo agora, para quem vai esse dinheiro? E quando é que vai cair esse dinheiro? No entanto, o Twitter, até no top trend do Twitter, assim, paga logo esse dinheiro, né? Está tendo um hashtag grande disso daí. Por quê? Porque o governo ele tem que descobrir para quem ele vai. Então, como é que ele sabe se o cara é formal ou informal? Ele tem que ter um banco de dados. Um banco de dados que ele tem é o banco de dados do Bolsa Família, quem recebe projeto de benefício social, do BPC. Então, são programas que ele já tem, ele tem esse banco de dados. Agora, o cara que é Uber, o cara que é do iFood, motoqueiro, né, o office boy, a cozinheira, diarista, eles não têm esse banco de dados. É difícil encontrar essas pessoas, né? Então, o governo está tentando achar um mecanismo de encontrar uma forma de dar esse dinheiro. Obviamente que ele pode dar dinheiro para a gente errar, mas pelo menos ele socorre. Esse outro programa de pagar salários de funcionários que já estão na ativa, isso aí o governo federal ainda não falou, mas outros países já estão fazendo, principalmente da Europa. Então, você acredita que nos próximos meses possam ter algumas medidas mais nesse sentido? Tomara. Vamos aguardar. Só sob pressão, né? É sob pressão, porque se deixar na mão do presidente da República, todo mundo volta a trabalhar e ninguém sabe o que acontece, né? Então, a gente tem que pressionar para que as coisas aconteçam aqui. Certo. E, professor, agora a gente tem uma pergunta aqui, uma participação de uma aluna da faculdade, a Cadine Ramos, ela que enviou essa pergunta. Você até já chegou a mencionar, né, as crises de 29, 2008. Então, assim, como que os impactos, a Cadine quer saber como os impactos dessa crise atual diferem dessas outras duas crises, né, de 29 e 2008. Essas últimas, ela disse, iniciaram no mercado financeiro e impactaram a economia real, né? E essa crise sanitária que a gente está vivendo faz o caminho oposto. Então, sai da economia real e pode impactar a economia financeira. Então a gente tem que saber diferenciar as crises, né? Quando o caso da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma crise pós-guerra, que foi uma crise assim, de oferta e da demanda ao mesmo tempo, teve lá na Europa. Que é bem semelhante a essa nota, apesar de não ter sido pós-guerra, mas a gente deu um stop na economia, né? Então, automaticamente parou a oferta e a demanda. No caso de 2008 e 29, foi uma crise financeira, porque os bancos perderam liquidez, porque os investimentos se derreteram na bolsa e aí gerou um impacto em cadeia, que todo mundo foi perdendo recurso financeiro e aí foi deteriorando também a renda e aí, em questão de contágio, contagiou o mundo todo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar essa crise atual, que é de oferta e da demanda, em uma crise financeira. Para isso, o que o governo tem que fazer? E aí, automaticamente, é via duas coisas, é via Tesouro Nacional e via Banco Central. É garantir que essas instituições financeiras elas estejam sólidas e estáveis, as instituições financeiras do país. E aí o que acontece? Quando a empresa, principalmente agora, você vai ficar 2, 3 meses vendendo muito pouco, e aí seu custo está muito alto, se o governo não fizer nada, o custo vai continuar alto com pouca renda, então eles vão ficar no prejuízo, vai querer mandar as pessoas embora. Para eles sobreviverem, eles vão procurar os bancos, vai fazer vários créditos, que a gente chama de crédito para capital de giro, conta garantida, é um empréstimo. Então eles vão procurar o sistema financeiro. O sistema financeiro tem que ter dinheiro para fazer isso, porque automaticamente não tem dinheiro. Só para a gente entender, o sistema financeiro ele pega o dinheiro nosso e investe para essas empresas. Se a pessoa está sem dinheiro para pôr no banco, o banco também não tem dinheiro para emprestar. Então, como é que você deve fazer? O governo ele tem que entrar injetando liquidez na economia. Injetar liquidez é injetar dinheiro no sistema financeiro para que esse dinheiro vá na ponta até as empresas, micro e pequenas empresas, desses créditos para capital de giro, conta garantida, da melhor forma possível. O que o governo tem feito? Ele está injetando liquidez na economia via um mecanismo que a gente chama de compulsório, que é uma taxa que os bancos retêm do nosso dinheiro. Então, ele diminui essa taxa, significa que o banco tem mais dinheiro para usar. A gente está jogando um prazo de uns 60 dias para pagar. Ou seja,
Você vai pegar um dinheiro emprestado da empresa, vai poder pagar só daqui 60, 30, 60, até 90 dias, dependendo da negociação com o banco. É um mecanismo que ele usa para esse dinheiro circular. Lembrando que economia é circulação de dinheiro, né? Compra, venda, produto. E quando está tudo parado, não tem PIB, não tem nada, né? Então, é um mecanismo que a gente tem. O Banco Central agora, essa semana, acabou de estar montando uma PEC, que ele vai protocolar no Congresso, que é um mecanismo que ele quer atribuir ao Banco Central, que ele consegue comprar o crédito dos bancos. Então, quando o sistema financeiro começar a colapsar, o que ele pode fazer? Ele pode comprar esse crédito que as pessoas não estão pagando. O Banco Central, como ele tem um patrimônio muito maior, ele vai poder comprar isso dos bancos justamente para manter um certo nível do sistema financeiro. Mas hoje ele ainda não pode. Como ele não pode, as ferramentas que ele tem. Professor, e quais são as chances assim dessa crise econômica virar uma crise financeira? Isso tem como analisar já agora? Isso a gente está perto disso, está longe disso? O que que... Está longe. No Brasil, ainda bem, então, né? No Brasil está longe, mas na Argentina está mais próximo, nos países da Europa está mais próximo. Vamos entender por quê, né? Porque o Banco Central ele tem uma quantidade de recursos de reserva muito grande, que ele fez durante esses últimos 10, 20 anos, justamente para garantir um nível de estabilidade da moeda. Então, quando o dólar sobe ou cai, ele consegue manter comprando e vendendo dólar para manter uma estabilidade e a inflação não subir. Então, ele tem uma reserva muito grande. E aí, como ele tem uma reserva muito grande, ele tem liquidez. Então, a qualquer momento, ele pode pegar aquela reserva que ele utiliza para manter a estabilidade da moeda e jogar no sistema financeiro. Então, no Brasil, a gente tem essa vantagem. Qual que é essa vantagem? Primeiro, que o Banco Central é nosso. Segundo, que a moeda também é nossa, então dá para a gente manter a liquidez. Na Argentina tem problema disso, porque eles não têm reserva. E na Europa tem um problema que a moeda lá ela é de todos os países, né? Então, é o Banco Europeu. Então, se um país específico precisa de liquidez, ele não tem o Banco Central dele para gerar a moeda dele, né? Ele depende do Banco da Europa. Então, no Brasil, assim, provavelmente a gente não vai ter problemas no sistema financeiro. E, obviamente, também nossos bancos têm dinheiro aí de sobra, né? É uma boa notícia e já leva a gente aí para a última pergunta, que é justamente sobre os bancos brasileiros, né? Que tem lucros, assim, astronômicos, né? A gente sabe aí, tá na mídia aí para qualquer um ver, que em 2019 o Itaú teve um lucro líquido de 26 bilhões de reais, algo nesse patamar, né? Então, quais você acha que poderiam ser, enfim, as ações dos bancos ou a contrapartida para ajudar a diminuir os impactos da crise na economia? Porque, enfim, na crise de 2008, por exemplo, o governo dos Estados Unidos colocou muito dinheiro nos bancos, né? E mesmo sempre eles recebem dinheiro público, né? Quando o governo tem que ajudar os bancos, eles estão recebendo dinheiro público, enfim. Então, a diferença é que o mercado americano é um mercado que tem muito mais banco. O nosso é um mercado muito concentrado. A gente tem 5 grandes, Bradesco, Itaú, Santander, mais o Banco do Brasil e a Caixa, que são os grandes que pegam quase um percentual do market share do mercado. Então, assim, quando a gente olha o patrimônio deles, logo que você olha o sexto colocado, é muito pequenininho em comparação com esses 5. Aí, obviamente, que tem dois jeitos. Esses bancos eles não vão simplesmente da boa vontade deles ajudar ninguém, porque eles têm os interesses, né? No entanto, eu vi até uma propaganda do Santander falando que agora a gente vai aumentar o limite do seu cartão de crédito para você não ter mais dificuldade nessa crise. Pô, o cartão de crédito eles só taxam 500% ao ano de taxa de juros. Então, ele está falando assim, vem cá endividar comigo que eu vou ganhar nas suas costas. Então, o que tem que ser? O Banco Central tem que tomar medidas que, às vezes, é impopular para os bancos, mas é popular para a sociedade, fazer com que esses bancos retenham um pouco os seus ganhos, o spread que eles tenham, assim, de forma obrigatória, né? O spread, para quem não sabe, é o dinheiro que ele pega nosso ou o dinheiro que ele investe, essa diferença, né? Então, se ele empresta no cartão de crédito a 500% ao ano, e ele te remunera uma poupança que é 3% ao ano. Então, assim, essa diferença é o lucro deles. E aí, o que o Banco Central faz? Chega a algumas medidas amargas, no sentido de, você vai emprestar dinheiro, mas o cara vai te pagar só daqui a 3, 4 meses. Né? Não adianta antes. Sabe? Então, são esses mecanismos que o Banco Central tem que fazer, que são amargos, que faz com que o banco acabe ajudando o sistema. Mas o banco ele tem uma função importante, que ele fornece crédito. Nesse momento, todo mundo precisa de crédito. Então, assim, obviamente, o governo consegue dar uma bolsa de R$600, mas a dona de casa, de 1.200, vai precisar de um pouco mais para quitar o IPTU, para quitar uma coisa ou outra.
Então, assim, tem que ter um crédito para ela. Só que esse crédito não pode ser abusivo no sentido de ele vai explorar nesse momento. Esse é um momento que não pode explorar ninguém, né? É um momento que está todo mundo suscetível. Então, o Banco Central ele tem que agir justamente para fazer com que esse banco ponha o dinheiro no mercado. Ponha o dinheiro no mercado e vá na ponta, nas pessoas que precisam do recurso. Se você eles ficar gerindo em cima do dinheiro deles, vai ter ganho em cima só deles. E aí vai concentrar ainda mais os 5 que já são grandes, vai ficar mais grandes ainda. Quais são as medidas? A Caixa está atuando muito, porque ela está baixando as taxas de juros geral. Não sei se o pessoal está acompanhando, mas assim, imobiliário, crédito para capital de giro para empresa, então automaticamente os bancos públicos jogam a taxa para baixo, aí os concorrentes ficam meio perdidos, né? O Santander tem que baixar também, o Bradesco também. Então, assim, é uma medida que você força a barra deles atuarem e ajudarem a sociedade nesse momento. Muito bom. Professor, uma última pergunta, então, a gente já está aí com uns 15 minutos, mais ou menos, de entrevista, seria sobre o tamanho ideal do Estado, então, num tipo de situação dessa, né? A gente falou um pouco anteriormente sobre, em outros momentos, né, sobre o Estado grande, o Estado mínimo e o Estado forte. Eu queria que você dissesse para diferenciasse um do outro, para a gente entender melhor um pouco isso. Então, é uma briga que, para mim, às vezes a gente discute uma coisa que seria equivocada. O pessoal fala assim, eu quero um Estado grande, o outro fica brigando, eu quero um Estado pequeno. Na minha opinião, não tem que ser nem pequeno, nem tem que ser grande, ele tem que ser forte. É agora que o Estado tem que mostrar para que ele serve, né? Que é políticas públicas bem feitas. Então, a gente tem que buscar, cada vez mais, um Estado forte. O que é um Estado forte? É aquele Estado presente, que a gente vê, tem segurança pública, tá policiamento na rua, né? Criminalidade é baixa. Aquele Estado que investe em ciência e tecnologia agora, que está todo mundo precisando de uma solução para... Então, o Estado vai lá e investe em ciência e tecnologia, vamos descobrir rapidamente essa cura, essa testagem. A Unicamp está andando na frente de muitas universidades do Brasil, que está conseguindo ter testes muito mais rápido, barato, né? Então, assim, é esse momento. Então, assim, o Estado forte, para mim, é isso. É quando o governo, principalmente o federal, vai e injeta dinheiro e mostra que ele está presente na vida das pessoas. Mas isso não pode ser só em momento de crise, né, professor? Mas principalmente em momento de crise, né? Não, tem que ser a todo momento. Tem que ser a todo momento. Só que nesse momento de crise a gente desperta para a importância dele, que às vezes a gente vai esquecendo, né? Tipo, o pessoal vai, para que serve ciência? É um gasto desnecessário, é um custo. Aí fala, opa, agora todo mundo quer que os pesquisadores descubram rápido a cura. Então, a gente, assim, ciência, tecnologia, educação, são coisas assim, o tempo inteiro a gente tem que lembrar que é importante, o Estado tem que cumprir esse papel dele. E aí a gente sempre compara, os Estados Unidos é um país que tem baixo Estado presente. No entanto, lá agora eles estão gastando um percentual do PIB muito grande, porque eles não gastam nada, né? E agora, quando você compara com Noruega, Dinamarca, aqueles países que têm o bem-estar social, lá tem um Estado muito forte. Então, a mulher engravida, ela fica 1 ano com o Estado garante ela afastamento do trabalho. Então, quer dizer, são essas coisas, pequenos detalhes que você vê o quanto o Estado está na presença da sua vida. Se perde o emprego, vai lá o Estado e te garante até você conseguir um emprego novamente. Então, assim, é importante esse Estado forte. Ser grande, corrupto, também não cumpre a função. Ser pequeno, também não cumpre a função. Então, a gente tem que achar esse forte aí que garante todo mundo e a gente tem uma satisfação com o Estado. Legal. Professor, então, agradeço muito, mais uma vez, a sua disponibilidade e participação e o tempo aí investido na entrevista. Obrigada pelas informações aí, pela conversa e até a próxima, então. Eu que agradeço, estou disponível aí caso vocês queiram mais alguma coisa. Muito obrigado. Ok, obrigada.